Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia? Abençoado? Louvado seja Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, irmãos, e vamos estudar Provérbios 20 e 21. Glória a Deus. Irmãos, Provérbios, que coisa maravilhosa, né? Na verdade, os irmãos já notaram que nós estamos, tem muitos versículos em Provérbios, irmãos, que é repetido, né? E repetição é uma forma de ensinar, uma didática, ensinar por repetição. Eu mesmo gosto de repetir as coisas, eu vou falando e vou repetindo, porque uma das maneiras da gente fixar é repetir. E aqui nós vamos encontrando no livro de Provérbios repetição de expressões contra a mulher rixosa, né? A mulher briguenta, já falamos sobre isso, preguiçoso, né? Que dorme em vez de trabalhar, já foi falado várias vezes, né? Então, a partir de já umas 3, 4 quinta-feira que nós estamos vindo, na verdade a gente vê que é um conjunto de repetições, por isso eu estou trazendo mais um resumo de cada capítulo, como está escrito ali, e vou só ler para você aqui o que esses versículos vão falando. Obrigado, irmão Anderson, porque na verdade não está muito alinhado, o assunto não segue mais uma sequência que dá para a gente dividir eles, por exemplo, por bloco, igual eu fiz no início. Nisso eu dividi os blocos e ficava muito tranquilo. Mas o que nós vamos ver nesse capítulo 20? Um resumo dele. Que pessoas sábias evitam o álcool e evita também irritar as autoridades, irmãos. Está logo nos primeiros versículos, olha. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Então, olha bem, detona, irmãos, essa pessoa que se entrega à bebedice. Então está falando para nós que o vinho é zombador e ele é alvoroçador. Pessoa que se entrega nessa vida, ele não é sábio. Depois vai falar, a ira do rei é como o bramido do leão. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria vida. É o levantar-se, irmãos, contra o rei, contra as pessoas que estão em autoridade, e por aí vai, né? Cair nas mazelas, né? Dessas pessoas, é muito perigoso. Lealdade, integridade, vai mostrar para nós que são difíceis de encontrar neste mundo, pessoas leais e íntegras. Aqui vai falar de peso e medida justo, vai falar de você ser fiel nos seus contratos, naquilo que você combina, e por aí vai, né? Lealdade e integridade são difíceis de encontrar neste mundo, mas aqueles que as possuem, eles beneficiam a si mesmos e vão beneficiar também as gerações futuras, os filhos dessas pessoas que buscam a integridade, eles serão, irmãos, muito abençoados por isso, né? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, e a sua conduta se a sua conduta é pura e reta. Então, mostra esse versículo 11, da dificuldade de encontrar alguém justo, alguém íntegro nesta vida, e vai falar das práticas comerciais desonestas, né? É o peso e medida que deve ser justo, vai falar da fofoca, da ganância, de você querer ganhar muito, do preguiçoso nem se fala, né, irmãos? Preguiçoso está falando o tempo todo em Provérbios, isso tudo são coisas condenadas como imorais e perigosas, né? Tudo isso é imoral e perigoso. E esse conjunto do capítulo 20 aqui, está mostrando para nós que Deus sabe de tudo isso, né? Que não tem como enganar a Deus, né? Ninguém pode enganar a Deus, não tem como. Deus conhece o coração de todas as pessoas, né? Então, versículo 1, o vinho é zombador, ele é alvoroçador, né? Ele causa alvoroço. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. O versículo 3 vai falar que é honroso se desviar do mal. Olha bem, desviar-se do mal. É honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se mete em rixas. Você já ouviu, leu no jornal, escutou em algum noticiário, de alguém que morreu porque foi se meter em briga dos outros? Né? Então às vezes a gente se mete muito, irmãos, em briga onde não é chamado, em rixas, em confusões, em intrigas, em problemas, né? Então assim, a gente tem que orar para nós estarmos o menos possível envolvidos em problemas, em brigas, em contendas, né? Deixa cada um com a sua confusão, e nós temos que evitar nos envolver o máximo, né? E se nós nos envolvermos, tem que ser para levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus, uma palavra de paz, um bom aconselhamento. Mesmo assim, por experiência própria,
todo bom conselho que você dá dentro da Bíblia, lá na frente, é você que não presta. Então eu já estou calejado com esse negócio, sabe? A gente faz a obra porque Deus ordenou, mas sinceramente, não adianta, querido. Você vai e aconselha, você dá conselho, você mostra o que a Bíblia diz, você mostra, e lá na frente você não presta, tá? Então, por aí vai. Então a gente deve entrar numa questão para levar um bom conselho, uma palavra de Deus, e mesmo assim você já vai sabendo, você vai se dar mal depois você que não presta, mas aqui está dizendo, né, irmãos, que é honroso para o homem desviar-se do mal, né? Veja bem, depois, no versículo 7, vai falar sobre o justo anda na integridade. Olha o versículo 7, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Por isso que nós colocamos ali, irmãos, que aqueles que possuem, beneficiam a si mesmos e também a seus filhos. Vou repetir o versículo 7, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Então, a gente planta uma vida íntegra, e muitos, eu já vi gente perguntando, mas o que vale a pena ser íntegro, ser honesto? Tá, irmãos? Além de Deus ver tudo, nós estamos dizendo aqui, Deus conhece aquele que é íntegro e aquele que não é. Deus conhece aquele que engana e aquele que não engana. Então, de cara, diante de Deus, você está levando lucro em ser justo, honesto, íntegro. Mas tem gente que anda querendo ser valorizado pelos humanos, pelas pessoas. É a mesma coisa que eu disse para você. Você dá um bom conselho na palavra, lá na frente você não presta. Você não presta para as pessoas, mas para Deus você fez a sua tarefa. Amém, queridos? Então isso aí é plantar integridade, é justiça. E aqui está dizendo que aqueles que fazem isso, beneficiam a si mesmos diante de Deus e beneficiam a sua geração futura, porque o versículo acabou de dizer para nós, né? Bem-aventurados são os filhos depois dele. Ou seja, você morre e deixa para o teu filho uma herança tremenda. Você foi íntegro, andou em integridade, está deixando para eles uma herança tremenda, né? Vai falar das práticas comerciais, aí nós vamos ver, né? O 10 e o 23, olha o que diz o 10 e o 23. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor. E o 23 vai dizer: o que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Então a gente precisa o tempo todo da graça de Deus. Quando você vê falar de 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abomináveis, muita gente não entende o que quer dizer isso. Mas aqueles que já compraram na época da balança, que você tinha que pôr um peso, né? Lembra lá? Peso e contrapeso, sabe o que é isso, irmão, né? Sabe o que é peso e contrapeso. Antigamente tinha os pezinhos, não sei o mínimo que era, né? Mas tinha que colocar aquilo lá, né? O cara olhava lá, está mais ou menos 2 quilos, então eu tinha que pôr um peso lá de 2 quilos. Eu também sou, irmão, eu não sou velho igual vocês não, mas sou daqui dessa época. Entendeu, irmão? Balança era assim, tinha o fiel da balança, né? Que é o negócio ficava assim, bem arriscadinho, a numeração, tá, de 0 e tal. E do lado de cá a mesma coisa, o cara colocava. Não era muito raro, tá, irmãos, os caras mexer na agulha, né, uma agulha para lá, outra para cá, eles mexiam nela de jeito que o cara punha um tanto, era outro, né, o cara põe meio quilo, estava parecendo que já estava quase dando 1 quilo lá do outro lado, e por aí ia, né, sinceramente, né, é complicado. Então a gente vive num mundo muito desonesto, irmãos, e daí vai muitas outras coisas, que eu estou citando um exemplo só desse, porque essa parte aqui desse versículo, esse versículo 10, vai falar para a gente, irmãos, sobre o perigo da gente ser desonesto nos negócios. É o cara que vai vender o relógio, já falei para você, na minha época tinha muito, né, relógio analógico, então os caras iam vender e falavam, não pode levar, para que a prova d'água é 300 coisas. Aí você levar para casa, o suor do seu braço fazia aquilo parar, e o cara garantiu que era prova d'água. É umas coisas assim, né? O carro está todo arrebentado, está na hora de bater o motor, o cara vai lá, manda dar uma lavada bonita, dá uma pinturinha e vende o carro e garante que o carro é bom. Ah, você vai rodar a vida inteira. Você anda menos de 1000 quilômetros, bate o motor. Então assim, aqui está dizendo, a gente precisa ser honesto nos nossos negócios. Honestidade na maneira de comprar, de vender, de fazer negócio. E gente conta isso dentro da igreja, tá, irmão? Tudo é lugar. Provérbios mexe com isso, sobre a honestidade nos negócios, que a gente precisa ser honesto para que Deus possa nos abençoar. Depois o 13 vai falar, cuidado com a preguiça, né?
preguiçoso, né? Não ame o sono, para que não empobreças, está vendo? Abra os olhos e te fartarás de pão. Está falando para você não ficar, se deixar levar pela preguiça. Tem gente que fica preocupado assim, mas eu vou demorar tanto a aposentar ainda, né? E eu já vi gente desanimando de trabalhar, porque está longe de aposentar. Misericórdia, meu filho, vai trabalhando, se você aposentar bem, se não aposentar, morrer, Deus vai te dar descanso, aposentadoria para sempre, né? Pois é, cuidado, está falando para tomar cuidado com a preguiça. Depois, o 16 vai falar uma coisa que os irmãos já estão careca de ouvir aqui: tira a roupa àquele que fica por fiador do estranho, toma por penhor daquele que dá garantia a uma mulher adúltera. Aqui está falando de duas coisas: ser fiador e aquele que dá penhor para a mulher adúltera, vai ficar sem nada, vai perder tudo, porque essa mulher é uma mulher destruidora, ela vai destruir, né? E vai destruir aqueles homens menos cuidadosos. Depois o 20 fala um negócio bom demais. Quem quer ler o 20 aí para nós? Versículo 20. Olha que tem bom que fala aí. Obrigado, irmão. Tá vendo, irmãos? Olha, aqui está falando assim, nem abre a boca, nem no pensamento, para amaldiçoar pai e mãe. Tá, irmãos? A gente tem que zelar muito. E a gente encontra de vez em quando pessoas que sofreram muito com pai e mãe, mas sofreram mesmo, tá, irmãos? Sofre coisa absurda. E essas pessoas têm dificuldade de entender que a Bíblia diz para não amaldiçoar nem pai e mãe. Eu já vi gente, mas meu pai, eu nem conheço, ele nunca me deu valor. Então, e aí? Como é que você vai falar para a pessoa? Honra esse homem, né? Ou honra essa mulher que te abandonou. Há pouco tempo atrás, eu estava ajudando uma pessoa que a mãe abandonou a vida inteira. E essa pessoa toda machucada, toda ferida. E a Bíblia vem dizer para não amaldiçoar. Como é que você não vai amaldiçoar alguém que fez uma coisa terrível dessa com você? Então, mas Deus estava dizendo para fazer, né? Então, se Deus mandou para fazer, Ele está dizendo o que acontece com quem faz aquilo que Ele mandou. Então aqui está dizendo do que acontece com quem amaldiçoa. Olha, quem a seu pai ou a sua mãe amaldiçoou, terá apagada a sua lâmpada nas mais densas trevas. Está falando de fim de vida, irmão. Vai morrer, e vai morrer numa situação horrível e ruim. E tem um outro versículo que diz lá para a gente honrar pai e mãe, que se a gente honrar pai e mãe vai acontecer o quê? Não é? Vai viver muitos anos. E aqui está dizendo que se amaldiçoar, o fim dessa pessoa vai apagar a sua lâmpada nas mais densas trevas, vai ter uma morte feia, uma morte horrível. Então, irmãos, é uma coisa muito séria, e a gente precisa trabalhar isso muito com todas as famílias, com todas as crianças, porque a gente pode entender, e a gente precisa entender que quando manda a gente não amaldiçoar, não está dizendo abençoar também não, está falando para não amaldiçoar, amém, queridos? Ou seja, existe uma diferença entre não amaldiçoar e abençoar. Aqui não está falando abençoe, nesse caso, né, teu pai e tua mãe, mas está dizendo não amaldiçoe. Já é uma coisa séria, abrir a boca para amaldiçoar, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos. É outro ponto muito sério que esse versículo vai fazer. E por fim, o 27 vai falar uma coisa maravilhosa, que o sacrifício, olha bem o que diz o versículo 27. Aliás, desculpa, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Por isso que eu coloquei ali, Deus sabe tudo. Esse texto acaba concluindo para nós, dizendo que Deus sabe tudo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é lâmpada? É algo que ilumina, não é? Que acende. Está falando que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, olha para você ver. É ilumina, por quê? Porque aqui está dizendo que ele esquadrinha o mais íntimo do ser. Está dizendo que Deus conhece a gente, irmãos, tão profundamente, porque Ele pôs em nós um Espírito, e esse Espírito que Ele pôs em nós é a lâmpada do Senhor, ilumina, brilha. Então não há nada em nós, irmãos, que seja escondido de Deus. Por isso que a gente ser sincero com Deus, mostra para Deus que a gente sabe que Ele nos conhece, né? Ser sincero com Deus em tudo, mostra que a gente está mostrando para Deus que a gente sabe que Ele sabe quem a gente é, e está bem, está de bom tamanho. Não existe ali aquela tentativa de enganar, entre aspas, Deus, porque às vezes a gente tenta e pensa que engana Deus, né? A gente pensa que consegue enganar Deus e não consegue. Isso é muito bom. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Depois,
pulando para o 21, aí a gente já está no último capítulo, num resumão, depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com alguns versículos, vai dizer para nós em resumo que Deus conhece os nossos pensamentos, e que apenas fazer o que é certo não é suficiente para agradar a Deus. Se Deus conhece os nossos pensamentos, então fazer o que é certo nem sempre é suficiente. Por que eu coloco aquilo ali? Porque às vezes você pode fazer o que é certo, querendo fazer o que é errado. Entendeu, irmão? É confuso, não é? Então por isso que está ali, ó, Deus conhece o nosso pensamento. E apenas fazer o que é certo não é suficiente para agradar a Deus. Porque não adianta nada, irmão, você fazer o que é certo, mas querendo fazer o que é errado. Porque Deus conhece seu pensamento. Não lembra lá o texto que Jesus ensinou aos discípulos? Falou, olha, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha bem, irmão, não precisa fazer. Só pensou. Então, Deus conhece o pensamento, irmãos. Eu gosto muito de pensar assim, que então não adianta a gente viver num mundo de fazer o certo querendo fazer o errado. Amém, queridos? Amém? A gente precisa tratar no íntimo do nosso coração para a gente querer fazer o certo. Aí entra Paulo. Paulo dizia isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Está vendo? Ele queria fazer o bem, mas ele fazia o mal. É o contrário, ou seja, o que vale para Deus é de fato se você é uma pessoa que quer fazer o que é certo, o que é errado, porque na verdade fazer o certo por obrigação ou por pressão, querendo fazer o errado, isso não muda a gente, isso não muda o nosso interior, né? Porque Ele sabe se nós agimos com arrogância ou humildade, sabe se as nossas ações piedosas são motivadas pela adoração ou pelo egoísmo, porque o que a gente faz aqui de público, irmãos, pode ser por boa intenção, mas também pode ser por má intenção, não é? É igual aquelas pessoas que postam vídeos na internet para ganhar visualizações. Eles fazem de tudo para ganhar visualização. Ali tem gente honesta, mas tem gente, irmãos, que está só fazendo um teatro, só está atrás de visualização. Só quer ganhar os likes da vida, quer crescer, quer que o canal cresça para ganhar dinheiro. Então assim, Deus conhece isso tudo, irmãos, e é preciso a gente avaliar nossas ações, se elas são motivadas pela adoração ou pelo egoísmo. É igual nós estamos com as células, vamos falar das células. Estamos com as células, com o alvo de evangelizar, de ganhar almas para o Senhor, livrar as almas do inferno, trazê-las para o Senhor, né? E ao mesmo tempo fazer com que cada um de nós cresça como membro, como crente, como servo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não querer ganhar alma só para entrar no relatório que nós ganhamos e a nossa célula está crescendo. Vendo como é que entra aquilo ali? Ó? As nossas ações piedosas são motivadas pela adoração, estão fazendo aquilo para agradar a Deus, porque chegamos à conclusão, temos que fazer isso, isso agrada a Deus, ou a gente está só competindo e querendo ser melhor, querendo crescer. Então é preciso trabalhar essas coisas no nosso coração, dentro das intenções, né? Lá no fundo, no mais profundo, né? E aí vai dizendo que viver de acordo com a sabedoria não torna uma pessoa invencível, mas aumenta muito a probabilidade da pessoa ter sucesso. Vou repetir, olha, viver de acordo com a sabedoria não torna a gente invencível, mas torna a gente, irmãos, com uma probabilidade muito grande de ser bem-sucedido em tudo. E eu tomei como base o versículo 22, que diz assim, olha bem, contra a cidade dos fortes sobe o sábio, e derruba a fortaleza em que eles confiavam. Ou seja, o sábio tem mais força do que a fortaleza de uma cidade. Então não quero dizer, irmãos, que a pessoa sábia vai vencer a vida inteira, mas que torna essa pessoa uma grande favorita, né, com grande probabilidade, para levar uma vida abençoada e uma vida bem sucedida, isso não resta dúvida. Por isso que o tempo todo a sabedoria está clamando aqui nesse livro, para a gente recebê-la, para a gente correr atrás, para a gente buscar a sabedoria e não deixar ela passar, né? Então, alguns versículos que eu destaquei, eu já falei aqui no Provérbios 21, mas está de cara que até os reis estão sob o controle de Deus. Logo no versículo 1, que vai dizer,
como ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Ou seja, até o coração do rei está sob o controle de Deus. Ele inclina o coração do rei para onde ele quiser. Olha que coisa mais linda. Deus julga segundo o coração, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Então Deus julga segundo o coração. Por isso que eu falei, fazer o certo querendo fazer o errado vai dar ponto negativo para nós diante de Deus. Ponto positivo é quando a gente quer fazer o bem e tenta. Aí é diferente, tá bom, querido? Vou repetir, versículo 2 assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, tá vendo? Ou seja, tudo que a pessoa faz, ela vai dizer, estou fazendo porque está certo, mas aí termina dizendo, mas o Senhor sonda o coração. Então eu faço e digo, estou fazendo certo, mas Deus está julgando meu coração, e não o que eu estou fazendo, está julgando o coração. O que eu estou fazendo está certo, o que eu estou fazendo está errado. Por isso que nós colocamos isso aí. Depois o verso 3 vai dar uma pancada. O verso 3 vai dizer que rituais religiosos são muito menos do que fazer justiça. Olha o 3, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Está vendo? Olha, ritual religioso, oferecer sacrifício é ritual religioso. E aqui está dizendo que fazer justiça e julgar com retidão é muito melhor do que sacrificar a Deus. E às vezes a gente prefere, irmãos, o ritual religioso. A gente prefere às vezes sacrificar, oferecer algo a Deus, quando Ele está pedindo para a gente fazer justiça e julgar com retidão. O verso 4 vai dizer que quem tem o olhar altivo é porque está escondendo pecado. Nosso Deus, que pancada que dá. Olha o 4, olha, olhar altivo e coração orgulhoso revelam a vida de pecado. Misericórdia. Grande verdade é que a pessoa que mantém uma vida de orgulho, de altivez, gente, está escondendo uma vida de pecado, e até a lavoura, né? Até a lavoura do ímpio. Então a gente precisa, irmãos, pegar essas palavras e a gente vai decifrando. Existe na psicologia umas técnicas para você saber quando a pessoa está mentindo, um punhado de coisa, que na verdade é o próprio comportamento da pessoa, o olhar, o jeito. E aqui está dizendo para nós que é o orgulho e a altivez. Olha para você ver que coisa, hein? Você conhece alguém orgulhoso, já pode olhar e pensar, oh Deus, tem misericórdia, né, dessa pessoa. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então a gente fica com a Bíblia, né? A gente precisa muito, irmãos, da graça do Senhor na nossa vida para poder deixar o Senhor nos transformar. Aí é claro, eu não vou ler versículo por versículo, mas olha o 9, olha aqui que o 9 vai falar da importância da paz e harmonia dentro do lar. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Misericórdia. Eu espero que não tenha mulher briguenta nenhuma aqui. Amém, queridos? Amém, irmãs? Glória a Deus. Nenhuma mulher aqui é briguenta. Mas eu não sei também o que é viver com a mulher briguenta. Mas sangue de Jesus tem poder. Não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. É melhor morar num canto do eirado. Você morar num barraquinho do que morar com uma mulher briguenta numa casa ampla. Traduzindo isso aqui, é melhor morar debaixo da ponte do que morar, irmão, numa casa ampla com a mulher briguenta. Irmão, eu já vi casamento sendo desfeito por causa de briga assim. Não dá, ninguém aguenta, né? Aquela pessoa briguenta, meu Deus, tem mulher, aqui é mulher, tá? Então me desculpa as mulheres, tem que falar de mulher, porque está mulher aqui. Não pode pegar nada, não pode fazer nada, não pode mexer em nada, tudo está errado, tudo não pode. Briga à toa, briga por tudo. Aí precisa tratar isso, irmão. Então olha bem como é que a Bíblia, eu disse que provérbio pega duro demais, só dá pancada, e eu estou pegando só alguns aqui, tá? Para os irmãos verem. Até nisso mexe, né? Enfim, e não é a primeira vez que vai falar da mulher rixosa, né? Da mulher que briga muito, que é melhor, né, viver longe, em outras palavras. Claro que não está mandando separar da mulher briguenta, não. Só está falando que é melhor viver num barraquinho do que no luxo com alguém que briga muito, inferniza a sua vida, atrapalha tudo, né? Depois vai falar outra vez de ter compaixão do pobre, se compadecer, né? O que tapa o ouvido, verso 13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha, irmão, e eu falei aqui outro dia, o caminho da prosperidade é você investir na vida de alguém que precisa,
E dei até exemplos e irmãos aqui da igreja. Escolhe alguém, irmão, investe, ajuda o pobre, que nós lemos na semana passada, que quem acolhe o pobre, empresta para Deus, e Deus vai retribuir. Aqui está repetindo, só que em outra frase, está dizendo aqui, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também vai clamar, mas não vai ser ouvido. Ou seja, Deus vai recompensar o mal com o mal. É muito pesado isso, tá, irmãos? Então vai dizer aqui, sobre a gente ter compaixão da pessoa pobre, da pessoa necessitada. Depois a gente pode pular lá para o 21, e vai ver que há prosperidade para quem busca justiça. Olha, o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Que coisa maravilhosa. Olha, o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Ou seja, se a gente for fazer uma campanha de prosperidade, irmão, já deu para ver aqui. Primeiro, ser fiel, ser sábio, usar bem os seus recursos, ser fiel a Deus e tal. E a gente vai pegando, e ajuda o necessitado, que Deus vai ver que você está fazendo. Busca justiça, seja íntegro, né? Não seja enganoso nos seus negócios, porque a bênção de Deus, ela é diferente. Aqui chega até a dizer num momento aqui, só que eu acabei não marcando, que aquele que enriquece com rapidez, aquele que enriquece, aqui, capítulo 20, 21, a herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no final. Olha, a herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no final. É aquela pessoa que enriquece de maneira desonesta, maldosa. Ele não é feliz, lá na frente vai perder o que tem, porque é regra, é Deus que faz, não é o homem, né? Então a gente precisa muito, irmãos, buscar a graça de Deus. E o 21 está dando uma linda chave. O que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e acha honra. Tem gente que pensa que vai ser próspero porque retém e porque trabalha igual louco e quase morre. Não é bem assim, né? E depois o 23 vai pegar duro demais também. Olha o 23, misericórdia. O 23 vai dizer para nós assim, que morder na língua, livra a alma da angústia. Morder na língua. O que é morder na língua? Você sabe o que é, né? Hein? Exatamente, é uma expressão. Então eu coloquei no meu papel assim, morder na língua, livra a alma da angústia. Olha o que diz na verdade, a Bíblia diz assim, o que segue, opa, eu anotei errado aqui, não acredito, é o 23, olha, o que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Que coisa, é sabedoria, fica calado, rapaz, fala menos, não entra muito nessa. E para a gente encerrar com o 30, que Deus é soberano e nenhum plano humano pode se opor à vontade de Deus. Olha que o 30 que diz, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor Deus. Amém, querido? Então vai mostrando essas coisas maravilhosas que a gente pode aplicar na vida e sair melhor, né, irmão, do que nós entramos, né? Então, para concluir, isso é um resumo do resumo, na verdade, né? Esses 2 capítulos nos instigam a refletir sobre as nossas ações, né? Sobre as nossas atitudes e tomar decisões ponderadas que honrem não apenas a nós, mas que também vai honrar quem está no nosso redor, porque a gente não pensa só em nós, mas vamos pensar em todo mundo, né? O dono da empresa lá, não pensa só nele, pensa em todo mundo. O dono de empresa ele tem tanta coisa para pagar, mas também tem um funcionário, então ele vai conseguir pensar todas as dívidas, nas suas despesas em casa, na família, mas também vai pensar no redor, e ainda vai sobrar para pensar para mais alguém ainda. Então é isso que a Bíblia está nos instigando, o Provérbios 20 e 21 está nos instigando a buscar, refletir sobre as nossas ações, nós tomar decisões de maneira que honra não apenas nós, mas que vai honrar também quem está ali ao nosso redor. Todo mundo vai ser abençoado, amém, queridos? É isso que quer dizer, Provérbio está ensinando assim, faça a coisa de tal maneira que você vai ser abençoado, mas que todo mundo ao seu redor também será de alguma maneira, porque o errado é eu querer progredir, matando e derrubando o outro, né? É a mesma coisa do dono de comércio, abrir um comércio, mas querendo crescer, mas para ele crescer, ele tem que matar o outro comércio. Você já entendeu como é que é, irmão? Aquela concorrência que entra, não entra para crescer, ela entra literalmente para fechar o outro comércio. Às vezes a gente pensa no nosso coração
que basta eu crescer, não importa se para eu crescer eu tenho que derrubar o outro. Mas esse texto de sabedoria está nos ensinando a buscar a bênção para nós, de tal maneira que eu seja abençoado, mas o outro não vai ter que morrer por mim, ele vai ser abençoado também. É por aí, é esse sentimento que tem que rodear o nosso coração, né? Então eu quero crescer, quero prosperar, eu quero de alguma maneira estar bem, mas que isso não seja necessário. Para isso você matar alguém, derrubar alguém, né? Destruir uma vida de alguém. Isso aí, irmãos, é o que esses 2 capítulos no geral estão ensinando a gente refletir sobre as nossas ações, para tomar a decisão ponderada, que honra não apenas nós, mas vai honrar e abençoar todo mundo que está ao nosso redor, né? E ao aplicarmos esses ensinamentos, não apenas nós fortalecemos os nossos laços pessoais, mas também a gente constrói, irmãos, uma sociedade mais justa e mais equilibrada, a começar dentro de casa, começar dentro da igreja. Pastor, dentro de casa como? Quem tem 2 filhos, tem que tomar cuidado para amar os 2 filhos iguais. Quem tem 3, quem tem 4, quem tem 9, quem tem 10, é que está roubado. Quem tem igual lá na sua mãe, tem quantos? Para ela amar 11, então misericórdia, ela está muito bem hoje, viva até hoje, como é que ela está? Porque é mais ou menos isso, irmão, que a gente pensa numa sociedade mais justa e equilibrada, a gente pensa no mundo lá fora, mas começar dentro de casa. Nós que temos 2 netos, 3 netos, 4 netos, meu Deus do céu, é um problema sério, e por aí vai. Um mundo mais justo, mais uma sociedade mais equilibrada, partindo de dentro da nossa casa. E aí a gente traz para dentro da igreja. Às vezes a gente deixa de fazer coisas para uma pessoa, porque nós somos 300. Um dia uma mãe me pediu, foi esse ano uma mãe me pediu algo, que na hora que ela pediu, eu falei, nosso Deus, ô irmã, se eu fizesse para a senhora, eu vou ter que fazer para todos os outros, irmãos, isso não está alinhado, né? Era uma coisa que não tinha nada a ver, mas tinha. Era algo que não era para a igreja, é algo que se fosse feito aqui, não tinha nada a ver com a gente, mas a pessoa pediu, meu coração doeu, mas a Deus me deu sabedoria para prever lá na frente, e eu fui sincero, ô irmã, seria excelente fazer, irmã, mas ela não é a única, se a gente fizer com ela, irmã, todos os outros que pedirem eu terei que deixar, por causa daquilo, ó, sociedade mais justa e mais equilibrada. Se eu li o livro de Provérbios e entendi, então eu tenho que aplicar isso também dentro da igreja. Então às vezes a gente deixa de fazer para um, porque se todos os outros pedirem, nós vamos ter que fazer também, senão não é justo e nem é equilibrado, amém, queridos? Então dentro de casa, 2 filhos, 3 filhos, 5, 10 netos, e aí vai crescendo essa rede, que vai exigindo de nós trabalhar, né, de tal maneira que a gente fortaleça os laços e que haja essa bênção, né, do crescimento de maneira íntegra e justa, amém? Assim a gente encerra então esse capítulo 20 e o capítulo 21. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, obrigado. É um feriado, mas estes teus filhos, estas tuas filhas, não se deixaram prender pelo dia, pelo feriado, e vieram à tua casa para estudar a palavra, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, com mais conhecimento, que a palavra também, meu Deus, possa ter mexido com algumas feridas, que a palavra possa ter mexido, ó Deus, com algum machucado em nós, porque assim vem a cura. Para o tratamento dói, mas a cura vem do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a pegar o que foi ensinado, o que foi falado, o que teu Espírito Santo nos falou, e agora trabalhar na nossa vida para uma mudança, para que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de cada um de nós ainda mais. Obrigado, peço que o Senhor abençoe a tua igreja, leva-nos em paz e nos dê uma ótima noite de sono e de descanso. Obrigado, meu Deus, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe vocês, louvado seja Deus.